jogos de luta exclusivos. Vai ser bem difícil dialogar sobre esse assunto, mas darei a minha opinião. É uma tática bem espantosa e também marqueteira, levada que um jogo exclusivo para um console de jogos é uma forma de manter o público para o seu console tendo um jogo exclusivo para ele. Mas isso divide e atrapalha a comunidade de fãs desse jogo e propriamente a franquia que este jogo pertence. Nos jogos de luta temos muitos exemplos que as empresas já fizeram isso no passado, como no exemplo de Dead or Alive no Xbox. Foi exclusivo, mas a partir do seu quinto título até o sexto virou um jogo multiplataforma tanto para o seu concorrente PlayStation, PC e também na Steam. Isso pode levar que jogos exclusivos podem ser bons, mas isso divide a comunidade que joga este jogo. E isso pode ser bom para as empresas de jogos, mas isso, na minha opinião, é uma tática bem desleal e pilantra para uma empresa que tem os seus consumidores um determinado tipo de gênero de jogo que ele curte. Sendo que ter um jogo exclusivo para um console ou PC pode atrapalhar muito a comunidade que está se formando para este jogo. Como no exemplo de Killer Instinct, o jogo de luta que foi ressuscitado, mas da pior forma possível, exclusivo para o Xbox, que teve um péssimo início, uma péssima execução e até agora ninguém sabe se vai ter ou não um novo jogo. Só que foi informado vai ser um exclusivo pela compra da Rare pela Xbox. Significa no lançamento de Street Fighter V no seu início foi exclusivo para o PlayStation e PC. Isso dividiu bastante a comunidade de jogos de luta e também os fãs leais à franquia Street Fighter. Uma coisa que eu sei, isso pode ser um grande problema para os fãs. E agora, recentemente, após o lançamento do teaser trailer de Street Fighter 6, sendo que pode ser que o jogo seja exclusivo também para o PlayStation e PC. Sendo que agora, com a nova geração de consoles potentes e atuais, os jogos exclusivos e também os jogos de luta pode levar ao público uma certa divisão e também atrapalhamento na sua jogatina e diversão. Sendo que jogos exclusivos é uma tática bem usada nas empresas de todos os ramos, mas principalmente nos jogos de luta e também nas empresas de jogos. Temos bastante exemplo tanto dos jogos de luta e também de outras temáticas, sendo que isso significa que ter um jogo de luta exclusivo para um determinado console pode dividir e separar bastante a comunidade de jogos de luta, sendo que isso pode atrapalhar e também distanciar uma grande parte do público que gosta bastante do jogo, mas infelizmente não pode ter tal jogo determinado por um console, sendo que é exclusivo para ele. Na minha opinião, um jogo exclusivo, sendo que ele é de luta ou não, pode infelizmente estragar a comunidade, sendo que isso é uma tática bem usada nas empresas, e isso pode levar ao distanciamento e talvez até o mais pior, o abandono da franquia por ter um jogo ou uma série de jogos exclusivo para um determinado console, incluindo os jogos de PC, sendo que os jogos multiplataforma é mais leal e respeitoso para o consumidor, sendo que você pode jogar o seu jogo favorito, sendo que ele é multiplataforma, e isso abrange mais público, comunidade e também lucros para a empresa de jogos.
Um jogo de luta, indiferente qual seja, ter uma versão ou ser lançado exclusivamente para um console, pode arruinar e separar a comunidade para um determinado tipo de console e também o seu público. E isso atrapalha bastante a comunidade e consumidor e também os fãs da franquia. Nenhum jogo deveria ser exclusivo por um determinado tipo de console, mas isso, infelizmente, é uma nova forma de poder ter dinheiro e mais espaço para as empresas de jogos, principalmente as de console. Para finalizar, ter um console e um jogo de luta exclusivo pode atrapalhar, mas também pode manter a sua diversão na sua jogatina. Só que vai separar um pouco a comunidade ao seu jogo. Nenhum jogo deveria ser exclusivo por um console, mas sim multiplataforma, quer dizer, livre para todos jogarem, desde que as empresas de console e de games parem com essa mentalidade gananciosa e muito separatista. O que seria mais bom e adaptável e agradável que os jogos sejam multiplataforma, juntando mais público e comunidade, incluindo os jogos de luta.